Seguinte, surgiu uma polêmica aí sobre a nova série da Netflix, Todo Dia, à mesma noite, inspirada aí nos fatos daquela tragédia que aconteceu aqui no Brasil, da Boate Kiss, né? Já se completou, Rogério, agora 10 anos dessa tragédia e vem a calhar uma série, né? Um filme, na verdade é uma série, mas parece que é um filme maior, mas é uma série sobre esse fato, né? Porque muitas coisas ainda estão por serem resolvidas, né? Sim, muitas vezes quando esse tipo de produção chega ao grande público, as engrenagens da justiça começam a se movimentar um pouco melhor, digamos assim, né? Porque aí Exatamente. tem uma pressão popular, e sem contar que esse tipo de série pode também acabar aparecendo bastante internacionalmente, e isso também pressiona as autoridades brasileiras a se moverem também. Exatamente. E surgiu uma polêmica, né? Uma grande polêmica, parte do público comentando nas redes sociais, dizendo que a Netflix querendo se aproveitar do caso. Algumas pessoas dizendo que, meu Deus, por que fazer isso? Vamos ver algum desses comentários, vamos repercutir um pouco sobre esse assunto. Pessoas aqui no Brasil que têm familiares e têm conhecidos que estiveram na Boate Kiss e foi uma das vítimas fatais. Ou que é sensível ao fato, né? Porque o brasileiro ficou muito envolvido, né? Com todo o acontecimento e o que a gente viu naquela época em jornais, na própria internet, da repercussão toda, então a gente ficou muito envolvido. Então fica aí o aviso de gatilho desse tema, tá? O tema da Boate Kiss. Porque a gente viu diversos comentários, e obviamente não tô falando das pessoas especificamente, mas do que foi falado aqui. Tipo isso aqui, ó. Tem muita gente falando, né, pra que não se repita, estamos chegando pra contar a história. Outra, assim, desnecessário, uma forma de ganhar dinheiro com a dor dos outros. Não. E aí foram diversos comentários assim. E aí essa Elizabeth, ela falou uma coisa muito interessante, ó. Quem tá falando que a Netflix está se aproveitando do caso, lembre-se, 11 de setembro, Segunda Guerra, aquele caso dos meninos presos nas cavernas, etc. Tudo foram coisas reais. A ficção muitas vezes anda unida com a realidade. Ainda mais se a justiça não foi feita. Eles estão dando voz. Mas a síndrome de vira-lata só aplaude os fatos reais gringos, né? Isso acontece bastante. Da galera assistindo séries como Dahmer, né? Como aquele dos meninos da caverna, aquele Os 33 do Rodrigo Santoro. Cara, tem muitas histórias, Rogério. Tipo Carandiru, né? A exposição que foi o filme do Carandiru, de um caso real, né? Pra procurar justiça, né? Punição, né? E principalmente para que não se repita, né? É porque a gente tem aquela sensação de que não é a nossa história, então tudo bem, né? Pode... não nos afeta tão profundamente. Só que, cara, essas produções, elas são muito importantes. E assim, mesmo porque você tá ali meio que ficcionalizando, né? Dramatizando, eu acho que até... fatos que aconteceram de verdade, e nesse caso, não é nem um acidente, porque assim, eu acho que também poderia ser um acidente. A gente já viu vários filmes também de acidentes em montanhas, acidentes em vários, sabe? Sim. Do Everest, por exemplo, tem um filme do Everest que conta ali a ida de lá que deu vários problemas com alpinistas, que morreram, vários. E a gente consome isso diariamente. Eu não vejo nenhum problema de a gente ver uma produção. Já fazem 10 anos, né? Muitos dos culpados estão aí tranquilamente vivendo as suas vidas, enquanto várias jovens aí perderam a sua vida. Tem vários jovens que até hoje estão se recuperando aí, principalmente porque inalaram muita fumaça e tiveram problemas pulmonares e tudo mais. Então eu não vejo nada mais justo do que contar essas histórias. Eu acho que é importante que a gente veja que não são números, sabe? Não são números que morreram, são pessoas que tinham... Cada um tinha a sua vida particular, tinha um futuro pela frente, que foi tudo cerceado por causa de crimes, cara. Foram crimes que foram cometidos. E outra, Rogério, essa série é inspirada, baseada no livro, né? Todo dia à mesma noite, que tem depoimentos dos familiares das vítimas, né? Então, obviamente, deduz-se que houve uma conversa antes da adaptação e houve possivelmente uma aprovação de parte dos familiares sobre o caso, porque, cara, eles têm eles têm uma organização, eles fizeram um grupo que até hoje existe, né, sobre as vítimas, né, para discutir sobre o que tem que ser feito, o que pode ser melhorado, para que também outros acidentes assim não aconteçam, né?
E aí tem um comentário aqui que é muito interessante, da Pitombinha, o perfil dela aqui, né? Ela fala assim, arrepiei inteira, dona Netflix. Li o livro e nem sei expressar a dor que senti em cada página, essa série vai quebrar os corações. Força aos familiares. Nem é essa não, tá? É essa daqui, Ferreira Kellen. Dela aqui no Instagram. Ela postou o seguinte, meu coração balançou aqui. Obrigada por contarem nossas histórias. Obrigada por retratarem a realidade que vivo no corpo e na mente. Né? Então, possivelmente, ela é uma das pessoas envolvidas ali. Não sei se tem familiares ou se estava na noite lá. Mas muita gente falando assim, eu sou de Santa Maria e sinceramente não vou olhar. Pra quem viveu aquela noite, reviver essas cenas, gera muitos gatilhos. E sim, é uma série realmente com muitos gatilhos e é importante existir um aviso antes, né? Principalmente se tratando de como mexeu com o Brasil. Mas a gente tem que falar, Rogério, de algumas coisas. No trailer, mostra que ele é inspirado em uma história real. Normalmente, quando a gente vai ver histórias reais no cinema ou nas séries, existem 3 tipos de possibilidades. Uma é a história real, como ela aconteceu. Normalmente isso acontece em documentários, né? Que é como você consegue ser realmente fidedigno ao que aconteceu. E eu acho que nem sempre também, porque sempre tem um viés no documentário, né? Sempre existe uma opinião, né? A opinião de quem está dirigindo, quem está roteirizando. Então. Exato. E aí, um outro tipo é o baseado em história real. O que é o baseado em história real? Ele usa um acontecimento que aconteceu de verdade e altera o roteiro para se adequar ao entendimento, assim, e às expectativas do público. Ou seja, ele tá meio que colocando... Existe essa história, mas eu quero que as pessoas entendam de uma forma mais romanceada, talvez. Né? Tipo, ele dá uma dramatizada no que aconteceu. Já o inspirado em uma história real, que é o caso aqui, ela conta a partir de algo verdadeiro, algo que aconteceu, mas a adaptação, ela cria algo novo para contar a história. Por quê? Muitas dessas histórias aí, tipo assim, dos pais e tudo, você sabe que foram reais, porque eles acabaram contando como foi que aconteceu, onde foi que aconteceu e tudo. Mas real, como aconteceu, não é. Porque eles vão criar em um cenário novo, em um outro lugar, tudo muda, né? As posições, as pessoas que estavam na sala. Então, existem alterações, né? Porque a gente, quando fala realidade, é o que aconteceu de verdade mesmo, assim, sabe? Quando você tá em outro lugar, não é a realidade, ele já é uma outra situação, né? Então, ele coloca inspirado em história real, né? Até também, imagino, em outras produções é assim, imagino que nessa também é você juntar as histórias de vários personagens em uma só. Até pra ficar... pra ser justo com várias das pessoas que estavam lá, né? Então, você junta essas histórias e não necessariamente elas são as pessoas reais e passaram por aquilo. Tem um documentário que até concorreu ao Oscar, acho que, se não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, se chama Collective, que é um caso, infelizmente, muito parecido com o caso da Boate Kiss aqui, que foi uma boate na Romênia, que também pegou fogo, e que também tinha ali os materiais, também não tinha as saídas de emergência da maneira correta, também utilizava materiais que não deveriam utilizar, né, para vedação de som e que eram extremamente inflamáveis. E ele foi um documentário que tinha um ponto de vista e que, cara, concorreu a 2 Oscars, não só de melhor documentário, como de melhor filme estrangeiro. Então, assim, eu acho que essas histórias, elas têm que ser contadas. Foi muito importante o Collective. Não pode ser esquecido, né, cara? Quando você não conta, ela é esquecida, cara. É isso que eu ia dizer. Quando você conta as histórias de maneira ficcional, como agora, né? Que eles estão fazendo uma coisa com atores e tudo mais. Ou num documentário, é muito importante para que essa história não fique para trás. Sabe? Que se aprenda com os erros, é o que você disse. Pra não acontecer novamente. Esse tipo de coisa pode parecer uma bobeira, uma série pra ganhar dinheiro, mas, cara, isso incentiva várias pessoas que têm... no meu lugar aqui isso não pode acontecer. As próprias autoridades, né, na minha cidade, isso não pode acontecer. Sim. E, cara, queira ou não, esse tipo de coisa gera uma onda que faz com... Vai resolver todos os problemas? Gera uma discussão, né? Mas gera a discussão, que é o mais importante. Volta pra mídia. Esse caso aconteceu há 10 anos atrás.
É importante que isso volte pra mídia, que as pessoas ainda mais, falem sobre Rogério, isso de novo. numa geração em que, cara, em 2 dias a gente esquece as coisas. Tipo, aconteceu uma parada e a gente simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido. Então você lembrar que aconteceu é uma forma de deixar essas pessoas que se foram na tragédia na memória. Tipo assim, olha, elas eram pessoas de verdade mesmo, você humaniza. Ele deixa de ser um número e você humaniza, né? E serve de exemplo. Porque tem até esse comentário aqui, ó. Vou até ler aqui, ó, da Cacá Vélez. Eu compreendo que possa despertar gatilhos nas famílias que perderam seus filhos, mas com certeza a Netflix teve muita conversa e aval da Associação dos Familiares das Vítimas Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria para dar andamento nesse projeto, que embora será dolorido de assistir, realmente vai ser, levará uma visibilidade grande ao mundo e, quem sabe, conseguirão justiça de forma mais rápida e efetiva. Filmes de guerras e tragédias reais são comuns e certo que geram os mesmos gatilhos nos familiares e amigos, seja o país que for. Então acho uma forma de pedir justiça, né? A Netflix sabia que é uma situação difícil de fazer, que iria gerar uma controvérsia e tudo. Mas eu acho que são histórias que precisam ser contadas. Saca? A gente consome tantos filmes e séries de outras tragédias de outros países, e muitas mesmo, sabe? E, tipo, a gente assistiu aquela série Chernobyl, que foi uma tragédia, cara, que, meu Deus do céu, um negócio absurdo. E a gente assistiu, né? A gente viu aquele lá, a série de maior sucesso do ano passado. Uma das séries, né, de maior sucesso do ano passado foi aquele Dahmer, o canibal americano, sabe? O planeta inteiro assistiu a série. E, cara, né, tiveram diversas vítimas ali. São coisas que... São histórias que são contadas e são realmente doloridas. Elas doem mesmo, sabe? Mas quando você conta, é pra mostrar fragilidades de segurança, é pra mostrar fragilidade dos locais, fragilidade na cobrança, fragilidade no julgamento. Quem são os culpados? Eles foram realmente... Houve justiça? Ou eles escaparam? Será que mudou algo na legislação das boates ao redor do Brasil? Ou ao redor do mundo? Porque, assim como a Boate Kiss, diversas boates tinham os mesmos problemas, né? Então, isso muda alguma coisa? Serve pra você cobrar, sabe? Então, eu acredito que é uma série polêmica mesmo, cheia de gatilhos. Você não é obrigado a assistir, né? Não existe uma obrigação de você assistir nada. Mas eu acho que essas histórias, e principalmente reais, elas são fortes. Quando eu vejo história real ali escrito, elas são fortes porque a gente acredita que pode ter acontecido aqui, do nosso lado, na nossa família, na nossa casa, despercebido, né? E hoje em dia, que a gente esquece as coisas uma semana depois, 2 semanas depois, a gente já esqueceu tudo que aconteceu. Cara, né? 10 anos da tragédia. O que mudou? Acho que a série vai trazer essa discussão, né? Exatamente. E se documentados os fatos muitas vezes ainda são refutados, né? Coisas que obviamente aconteceram, existem pessoas que falam que elas não aconteceram. Então imagina se você não documentar as coisas. Imagina se você não documentar os fatos, não. Cara, isso infelizmente é um fato histórico do nosso país. Sabe? Foram muitas pessoas que morreram por conta de pura... Sabe? Teve erro de todos os lados, entendeu? Então eu acho que é importante sim que a gente documente os fatos históricos do país, mesmo que sejam tristes, graves. Você mesmo falou de Chernobyl, várias pessoas ainda vivem as consequências de Chernobyl, e é isso. Pega a lista de Schindler do Spielberg, né? A lista de Schindler da época do Holocausto e tudo. Então, cara, né, são histórias que realmente são dolorosas mesmo. É dolorido mesmo, sabe? São dolorosas, mas tem que ser contadas. Porque são reais, mas são reais, né? Eu acho que desde que seja justo, principalmente com as vítimas. Sim. Né? Com as famílias também, né? Não necessariamente, mas eu acho, na minha opinião, por exemplo, eu acho que tem que ser uma coisa realmente justa, tem que ser uma coisa realmente averiguada, sabe? Você não pode sair falando que foi uma pessoa e não foi, e depois falar que isso foi em fatos reais. Eu acho isso um pouco perigoso. Mas aqui, cara, são 10 anos de investigação, não tem muito como você refutar as responsabilidades de quem errou, entendeu? Então, é importante, cara. É importante dar rosto, dar voz para essas vítimas e até homenageá-las de alguma forma. Vai ser triste, vai ser pesado. Eu acho que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem que assistir mesmo, mas é importante, cara. É importante sim. Muito bem, falamos aí sobre todo dia
A Mesma Noite, que tem um livro também, né? Essa série é inspirado no livro. Também é outro que muita gente não conseguiu terminar de ler por achar muito pesado e... Cara, são depoimentos, né, cara? Depoimentos de familiares, assim, é óbvio que vai ser muito pesado, né? É um negócio que a gente vai acompanhar aí. Vamos acompanhar mais detalhes. A série tá chegando aí, né? Já tá chegando. 25 de janeiro, na Netflix. Você vai assistir? O que é que você acha aí de filmes baseados ou inspirados em histórias reais? Você gosta de assistir? Você tem curiosidade? Você acha que não deveria acontecer esse tipo de filme? É uma parada que acontece praticamente desde sempre, né? Histórias reais ganhando os cinemas. E tragédias reais também, né? Coloque aí nos comentários, querendo saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vez de novo. Obviamente, quando tiver novidades de filmes, séries, universo de streaming aí, a gente vem aqui para bater papo com você. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau.